Com você a palavra. Obrigada, Lourdes. Vou compartilhar aqui o arquivo. Só um instantinho, por favor. Boa tarde de novo, Lourdes. Boa tarde a todos. Boa tarde hoje a todas as mães, especialmente nesse domingo. Eu queria compartilhar com vocês, antes de mais nada, alegria, felicidade mesmo, que fui convidada para conversar sobre Maria de Nazaré com vocês. O tema que me foi proposto foi Maria Santíssima, Nossa Mãe, e a grande preocupação que eu tive é que, ao longo dos estudos e das pesquisas que eu desenvolvi para fazer a palestra, eu vi que eu tinha material para, sei lá, fazer um longa-metragem, mas que nesses 45 minutos que eu tenho para conversar com vocês aqui hoje à tarde, o que eu posso apresentar são fotos de Maria, fotos das missões que eu consegui identificar que ela realizou aqui na Terra e apresentá-la para vocês, né? Contar um pouquinho do que eu percebia. Dava para ser mais, mas nós também temos que nos educar nesse sentido. A primeira fonte de pesquisa que eu desenvolvi que eu utilizei para desenvolver esse trabalho foi esse livrinho, a capa está aí à direita, livrinho não, é um livro, chamado Maria de Nazaré, que foi psicografado por João Nunes Maia, e é a comunicação de um espírito chamado Miramês. É como se fosse uma biografia de Maria, mas ele tem preocupação de biografar o espírito Maria, as características desse espírito, as missões desse espírito, não exatamente o que ela passou aqui na Terra. Ele fala sobre isso, mas ele trabalha muito antes também. E aí a gente descobre que Maria tinha uma missão espiritual que antecedeu a própria encarnação dela. Esse Miramês conta para gente que, na realidade, Maria de Nazaré é um conjunto de valores espirituais. Ela é um grupo de ideias que eram essenciais existirem aqui na Terra para que Jesus pudesse encarnar de uma maneira adequada. Então, o que é esse espírito? Esse espírito é todo amor. Esse espírito é resignação. Esse espírito é resiliência. A página que a Lourdes leu agora foi muito feliz, porque essa palavra não me tinha ocorrido, mas é muito interessante. Esse espírito é compreensão. E esse espírito é um espírito de serviço. Só que um espírito nesses moldes, que satisfizesse essas necessidades, não era encontrado na Terra naquele momento. Então, o espírito de Maria de Nazaré vai ser buscado em outros ambientes espirituais. Eu não sei dizer se em outros planetas, eu não sei se dizer se em outros sistemas. Alguém falou em Sírius, que é uma estrela, mas eu não consegui nada para confirmar isso. Mas Maria vem desses outros planetas, de plano em plano, a exemplo de Jesus Cristo, fazendo uma redução do seu perispírito para se adequar ao ambiente da Terra. E em cada plano que Maria passa, ela vai ajudando aquele local, aquele planeta, aquele ambiente a se desenvolver. E qual é a missão que foi reservada para Maria, ainda no mundo espiritual? Coube a Maria organizar o ambiente espiritual da Terra para que Jesus pudesse encarnar, para que houvesse segurança na vinda do governador do planeta. Desse livro, eu retirei pouquíssimas frases para poder evidenciar a importância desse espírito. Olha o que o Miramês fala para a gente. Quando um homem virtuoso é admirado, ao lado das qualidades superiores, ele ainda pode manifestar erros vergonhosos, incompatíveis com seus próprios sentimentos do bem. No entanto, esse homem está caminhando. A mãe de Jesus, porém, já estava em outra faixa de evolução, tendo sido por excelência escolhida por ser espírito altamente evoluído, de pureza lirial nos caminhos que percorrera como mulher e como mãe, como esposa e como filha, como irmã de todos os que lutam como estagiários na Terra em busca da conquista de si mesmo.
O que essa frase evidencia é que, assim, mesmo o mais perfeito dos homens na Terra, aqueles espíritos mais avançados, como nós estamos num mundo de provas e expiações, esse ser, esse homem, esse espírito ainda convive com erros. E esse espírito não seria capaz de receber e organizar a vinda de Jesus. Por isso, eles foram procurar Maria, em outros planos. Quem confirma isso de certa maneira, e a gente escuta muito no movimento espírita que Kardec nunca falou sobre Maria, realmente nunca falou na codificação. Se nós pegarmos os 5 livros do Pentateuco, Kardec nunca falou sobre ela. Só que ouvindo algumas palestras, fazendo algumas pesquisas, tem um texto que Kardec produziu para a Revista Espírita em 1862, que fala sobre a mãe do Cristo. Na realidade, ele estava discutindo o dogma da concepção, mas não é isso que nos interessa agora. E dentro daquele contexto, ele veio afirmar que a mãe do Cristo não era manchada pelo pecado original. Como pode ser isso? Muito simples. Muito simples para Kardec, né? Deus enviou um espírito puro que não pertencia à raça culpada e exilada para encarnar na Terra e desempenhar a sua augusta missão. Do mesmo modo que, de vez em quando, envia espíritos superiores que encarnam a fim de impulsionar o progresso e apressar o desenvolvimento do orbe. Vocês vejam, o que Kardec vai dizer? Não é da raça culpada, porque a raça culpada seríamos nós, terráqueos, aqueles que derivaram do pecado original de Adão e Eva, segundo algumas interpretações do Antigo Testamento que são realizadas. E também não era da raça exilada, que a raça exilada que Kardec se refere aí são os capelinos, aqueles habitantes de capela que vieram para a Terra para ajudar que a gente se desenvolvesse. Maria não era nenhum nem outro. Maria era como se fosse uma terceira espécie, uma espécie melhor, mais sofisticada, mais adequada a receber o Espírito do Cristo. Eita, que peraí, não andou, gente. Foi. Como é que estava acontecendo, o que estava acontecendo nesse mundo espiritual antes da encarnação de Maria? Ela e o profeta Isaías, que é aquele profeta que já tinha escrito um dos livros do Antigo Testamento, um profeta que muito divulgou a ideia de que o Messias esperado para resgatar o povo judeu estava voltando. Ela e ele são os espíritos responsáveis por coordenar uma falange de espíritos que é chamada de ceareiros do bem. Vem aí uma pleiade de espíritos de outras esferas para auxiliar na evolução da humanidade terrena. Isso é uma coisa que eu preciso que vocês guardem nesse aspecto. Assim, naquele momento, na Palestina, a ideia de que o Redentor estava chegando era uma ideia muito difundida. Se esperava, se aguardava Cristo, não Cristo, né? Se aguardava o Filho de Deus chegar na Terra. E aí, toda aquela região, fisicamente, quer dizer, o mundo espiritual influenciou o mundo físico para que houvesse uma limpeza terrena de espíritos trevosos que habitavam naquele lugar. E foi tudo, não foi só a Palestina, não. Foi a Palestina, foi a Babilônia, foi a Assíria. Por quê? Porque naquele momento não podia existir guerra, não podia existir disenção, não podia existir fricção entre aqueles povos. Então, todas as energias do mundo espiritual passaram a convergir principalmente para a cidade de Nazaré, que ia receber aquela moça e depois iria receber Jesus. O que o Miramês fala para a gente? Que o Senhor era um pastor que desejava estar no meio das suas ovelhas, para que nenhuma se perdesse. Para tanto, um cortejo de almas puras desceria na frente. E aí a gente pode falar de Maria, a gente pode falar de Simeão e pode falar de outros. Outros viriam com ele. Aí tem João Batista, aí tem Simão Pedro, os discípulos, né, em geral. E outros viriam depois. E a gente pode se lembrar de Paulo, pode se lembrar de Marcos, pode se lembrar de Lucas, pode se lembrar de Joana de Cusa, Maria de Madalena. Então, tipo assim, não tem como mencionar todo mundo, mas houve uma profusão de luzes nunca antes registradas na face do planeta para receber Jesus. É que já tinha, esse livro do Miramês é mais ou menos da década de 80 e ele foi publicado no início dos anos 2000.
Mas Emmanuel já tinha trazido essa ideia para a gente no livro A Caminho da Luz, lá na década de 30. Emmanuel, no capítulo 11, vai falar da situação que se encontrava a Terra nas vésperas da vinda do Senhor. E ele fala: escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Quando reinava Augusto, Augusto era o imperador romano daquela época. Os anos de Augusto, adiante do governo romano, foram anos de muita paz, foram anos de prosperidade, foram anos de bonança. É nesse contexto que encarna Jesus. E aí, no capítulo 12 do A Caminho da Luz, se fala que debalde os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam, quer dizer, que precederam Jesus. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Depois que Maria assumiu esse compromisso, em prece, antes de encarnar, o livro nos fala que ela pediu a Deus: Senhor, quando aceitei, assumi todos os compromissos e torno a vos afirmar que estou disposta a voltar à terra quantas vezes achardes conveniente, até que essa mesma terra vos conheça e se torne um reino de paz e uma coisa de amor. Eu sou vossa escrava, fazei de mim segundo a vossa vontade. Eu peço para que vocês guardem essa frase porque eu transcrevi justamente por causa disso. Maria vai repeti-la em outros momentos da sua vida. Mas isso foi o que o Espírito de Maria falou, né? Conversou com Deus antes de encarnar. Agora eu vou passar para o segundo retrato dessa trajetória que eu pude fazer. Esse segundo retrato que eu quero descrever para vocês fala do momento da Anunciação. E eu resolvi utilizar essa imagem aí, que é uma imagem de um pintor italiano chamado Botticelli, e ele nos mostra à esquerda o anjo comunicando a Maria, que é aquela moça da direita, de presumíveis 14, 16 anos de idade, quando ficou sabendo disso, que ela iria receber no seu ventre o Filho de Deus. Maria até pergunta para ele na ocasião, segundo descrição de Lucas, como é que eu vou receber um filho se nunca estive com um homem? E ele diz, receberás do Espírito Santo. E a Maria fala para ele o seguinte, é a última frase em negrito. Disse Maria, eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Eu só queria que vocês pensassem o seguinte, já tive a oportunidade de falar isso em outras palestras, não vou me estender, mas nós estamos no seio de uma sociedade hebraica, uma sociedade que é paternalista, é uma sociedade patriarcal, desculpa, é uma sociedade que não valoriza a mulher não é sujeito de direitos, é uma sociedade que a mulher é um bem do homem. E numa circunstância onde uma gravidez fora do casamento poderia ter como consequência a morte. Então, vocês imaginam, será que a gente consegue imaginar hoje como aquela menina, Maria de Nazaré, se sentiu ao receber essa comunicação do anjo e aceitar esse compromisso? A gente tem noção da grandeza do ato dela? E, assim, qual é o diferencial dessa mulher? É porque, em alguns relatos, a gente aprende que nenhum espírito, desde o Antigo Testamento, seja homem, seja mulher, nenhum personagem da Bíblia, em nenhum momento antes de Maria, obedeceu a Deus como Maria obedeceu. Serviu a Deus sem perguntar por quê, como, o que ela ia ganhar com isso.
no tempo de Deus, que todo mundo tinha pressa. Maria não, Maria foi no tempo de Deus. E aí ela recebeu a notícia de que ela tinha no ventre o Filho de Deus, que é o maior espírito que já veio à Terra, e ela entregou e silenciou. Se vocês repararem, na narrativa da anunciação feita pelo Evangelho de Mateus, Mateus chega a dizer que José repudiou Maria, em silêncio, contidamente, sem divulgar, mas ele chegou a repudiá-la. Só que Maria aguardou, e nesse meio tempo também José recebeu a visita do anjo, que na verdade era um espírito que já acompanhava Maria desde a espiritualidade, e esse anjo falou para José que era o filho de Deus, para ele acolhê-la, que ele também tinha uma missão no mundo, e ele acolheu. O que eu quero pedir para que vocês reflitam, porque depois a gente vai voltar nessa situação mais à frente, é no seguinte: será que esse espírito de Maria, essa mulher Maria, por ter aceitado essa incumbência, ter assumido essa responsabilidade e ter seguido em frente, sem questionar, será que esse espírito teve uma vida fácil na Terra? Será que o tempo que ela passou encarnada no planeta foi um tempo de luxo, conforto e facilidade? Só para vocês ficarem pensando nisso, porque nesse momento eu passo ao terceiro retrato de Maria. E aí eu vou começar a conversar com vocês sobre Maria, que não era mais o espírito, sobre Maria, que não era mais a mulher. Eu vou conversar com vocês sobre a Maria, mãe de Jesus, que talvez seja a mais relevante das missões que ela assumiu. Ela assumiu muitas, mas eu acho que essa é a mais relevante. E aí eu fui me socorrer do Livro dos Espíritos, na parte segunda, quando ele fala das ocupações e missões do Espírito. Lá, no capítulo 10, tem a pergunta 582, que propõe o seguinte: pode-se considerar como missão a paternidade? E aí eu vou pedir para vocês que lembrem que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1850 e poucos, que naquela época Kardec também vivia numa sociedade patriarcal, que é muito normal que tenha se referido como paternidade, mas que aqui nós devemos compreender paternidade e maternidade. Afinal, nós devemos nos adaptar segundo a própria ideia de Kardec. Responderam os espíritos. A paternidade é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa a humanidade, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E a resposta continua. Eu botei sob tutela dos pais, porque aí engloba o pai e a mãe. Então, vejam a enormidade da missão que coube a Maria e também a José, né? Aqui nós começamos a história da mãe de Jesus, que depois foi se desenvolver e veio a ser o que nós reconhecemos a mãe de todas as mães da Terra. Ela é o modelo de mãe. Agora, essa mãe, vou dizer até coitada, ela, sim, teve uma maternidade tumultuada desde o início. Vocês não se esqueçam que Maria foi ter Jesus numa manjedoura em Belém, distante da cidade dela, por causa lá do censo que estava sendo feito. Logo depois que Jesus nasceu, José recebeu outra mensagem do anjo dizendo: foge para o Egito porque Herodes vai mandar matar todas as crianças que são meninos até 2 anos. Aí eles fogem para o Egito. E aí, só depois que Herodes morre, acho que aí tem uns 3 ou 4 anos, é que eles voltam para a Palestina. E eles voltam e vão se instalar em Nazaré, que era um pouco distante de Jerusalém, para não ficar no meio ali da confusão, entendeu? E eles vão viver em Nazaré, que, lembrem-se, é protegida espiritualmente. Então, vocês vão ver que, assim, Maria logo percebeu que tinha umas coisas estranhas ali naquela criaturinha, o negócio não ia ser fácil. E o coração dela vai experimentar angústia muitas vezes. Tem 2 passagens bíblicas do Evangelho de Lucas que descrevem muito bem isso. Uma foi quando José e Maria foram apresentar Jesus no templo, em Jerusalém,
foram recebidos pelo rabino Simeão, que era um profeta também, ele era um homem que tinha conexão com Deus, de bem mesmo. E aí, um homem sábio. E aí o Simeão disse para Maria, eis que este menino foi posto para a queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado, quer dizer, não ia ter tranquilidade. E uma espada transpassará a tua própria alma, a alma de Maria, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Não bastando isso, quando Jesus foi pela primeira vez a Jerusalém acompanhar a Páscoa, já como rapazote com 12 anos, eles iam, né, saía todo mundo de Nazaré, saía a família, saía uma caravana com todo mundo de Nazaré para Jerusalém. Eles foram passar os dias de Páscoa lá, que era chamada de festa, e no final da festa voltaram todos para Nazaré. Primeiro dia de caminhada voltando para Nazaré, Maria e José não veem Jesus junto com o grupo. Eles voltam para Jerusalém. É aquela famosa passagem que eles vão encontrar Jesus conversando com os doutores da lei no templo de Jerusalém. E Maria pergunta para ele, meu filho, eu e seu pai estamos aflitos, a gente estava te procurando. E Jesus responde para ela, estou cuidando das coisas de meu pai. Ele até se submete e volta para Nazaré com Maria e com José, depois vai aprender o ofício da carpintaria, mas assim, a Maria e o José não entenderam aquela resposta que Jesus deu. Mais um pontinho ali para esfriar o coraçãozinho de mãe de Maria. Narra Humberto de Campos, num outro livro no qual eu me baseei para fazer essa palestra, muito bom, gente, assim, é uma leitura imprescindível para a gente, é realmente muito rico. O Humberto de Campos conta para a gente que houve oportunidade onde Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista, que era prima dela, se encontraram e elas estavam conversando sobre os meninos. E a Isabel falou que ela se espantava com as meditações profundas, com a fronte que traduzia graves pensamentos do filho. Maria falou que Jesus era igualzinho, que ela já tinha encontrado Jesus falando sobre sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca tinha observado nos doutores da lei. E constantemente ela cismava com o destino dele, ficava preocupada. Só que Maria fala para Isabel o seguinte, essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Essa foi a percepção de Maria, ainda que tivesse ficado preocupada com seu filho. Pode ser que lá, quando Jesus chegou aos 30 anos, que ele começou aquele período que a gente chama de messianato, ela tenha ficado um pouco mais tranquila, tenha até pensado que todas as preocupações dela valeram a pena, porque, afinal de contas, Jesus começou a transformar água em vinho, multiplicar pães, saciar a fome física e espiritual das pessoas, curou paralíticos, curou cegos, deu conforto para aquelas pessoas que eram obsidiadas. Então, assim, talvez naqueles curtos 3 anos, Maria tenha ficado um pouco mais tranquila, mas a gente não sabe, a gente já sabe hoje em dia que não foi assim. E aí, eu vou voltar com vocês para o Humberto de Campos, que lá no capítulo 30 de Boa Nova, se vocês não tiverem condição de ler o livro, leiam pelo menos esse capítulo se chama Maria, vai falar como Maria estava no momento da crucificação de Cristo no Gólgota. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria reconhecia que ao longo daqueles anos Jesus sempre, e ela também tinham sido atendidos pela providência divina. O que eles não entendiam, o que ela não entendia dentro da limitação, apesar de ser um espírito evoluído, ela estava limitada pela carne. O que ela não entendia na limitação da carne dela é o que o filho dela fez para merecer o madeiro. Gente, não vamos nos esquecer que essa era a pena mais grave, a morte sendo submetido àquela situação. O que tinha levado ele à cruz? E onde estavam todas as pessoas que ele tinha ajudado, não só ao longo dos últimos 3 anos, mas ao longo de toda a vida? Ninguém apareceu para advogar por ele.
É nesse momento que uma voz amiga lhe fala ao espírito, dizendo das determinações insondáveis, quer dizer, não nos é dado saber, e justas de Deus, que precisavam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, nós vamos ver que Maria, como espírito, como mulher e como mãe, teve oportunidade de servir a Deus sem questionar o porquê que aquilo ali estava acontecendo com ela. Ela era um espírito a serviço de Deus. E aí eu trouxe a imagem da Pietà de Michelangelo. Eu acho que toda mãe que experimenta a ausência de um filho talvez se sinta um pouco reproduzida nessa imagem, né? É uma imagem pungente, sensível, bastante delicada, mas você vê que ainda assim a Maria expressa dor, mas não expressa desespero na face dela. E aí nós vamos no título dessa palestra, né? Maria, o quarto retrato. A Maria, a Santíssima, aquela que é mãe de todos nós, aquela na qual nós nos amparamos nos momentos de necessidade. Essa Maria subiu, percorreu o caminho do Calvário ao longo de outras mulheres que nós também podemos chamar de discípulas de Jesus. Estavam lá Maria de Madalena, Joana de Cusa, Maria mãe de Tiago, Marta e Maria de Lázaro, e todos os outros discípulos tinham se mandado. Tem até uma parte boa nisso, porque se eles tivessem ficado junto com Jesus, eles tinham sido mortos e não tinha como divulgar a boa nova. Existe motivo para isso. Mas todos os discípulos abandonaram Jesus na hora extrema. Quem estava lá? João, o mais novo deles todos, né? Que estendeu o braço, amparou, abraçou Maria e Maria aceitou esse carinho, aceitou esse afago, aceitou essa proteção. Jesus, o Cristo, viu isso. Replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes. Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Jesus, gente, inaugurou naquele momento, no momento em que o espírito dele estava deixando a carne, uma sensação de família ampliada. Ele ensinou o amor universal. E, como diz Humberto de Campos, era o sublime coroamento de sua obra. Mas a gente vê a repercussão do que Jesus falou há 2000 anos hoje em dia, a ampliação das famílias, o sentimento de pertencimento que não é só sanguíneo, as nossas famílias são espirituais, nós que somos espíritas não podemos esquecer disso. E o que aconteceu com Maria depois da morte de Jesus? Bom, teve um momento em que o Espírito de Jesus voltou, ele ainda deu alguns ensinamentos, ficou com seus discípulos durante um tempo, entre eles Maria também estava, e depois de 50 dias, no Pentecostes, ele ascendeu, o Espírito dele voltou para a pátria espiritual. Isso é narrado nos Atos dos Apóstolos, né? Os discípulos, depois disso, se dispersaram para divulgar a boa nova. E Maria foi ficar na casa da família, na região de Betaneia, que é ali próximo de Belém, não muito longe de Jerusalém. Aí, depois de algum tempo, tendo conseguido se estabelecer na cidade de Éfeso, que hoje em dia é na Turquia, que hoje em dia não, que corresponde à região da Turquia, João voltou e foi procurá-la, encontrou-a e convidou-a para compartilhar com ele a casa de Éfeso. E Maria aceitou, porque ela só padecia de saudade e não estava satisfeita, porque as pessoas começaram a fazer peregrinação atrás dela ali, como se ela fosse de uma realeza. Não era isso que ela queria, ela tinha certeza que não era o intuito do filho dela. Em Éfeso, João e Maria estabeleceram um pouso e refúgio aos desamparados. Eles ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E, como mãe e filho, iniciaram uma nova era de amor na comunidade universal.
A casa de João se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Ao cabo de alguns meses, gente, grandes fileiras de necessitados iam atrás de Maria e de João para escutar a boa nova da mãe do Cristo. A choupana em que eles viviam, então, era conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato se originou em certa ocasião quando um miserável leproso, depois que ele foi curado, beijou as mãos de Maria e reconhecidamente murmurou: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Então, foi nesse momento que foi cunhado esse conceito de mãe santíssima para a humanidade. Nesse ponto, nesse retrato, eu não vou ter a frase sou a serva do Senhor, mas tem uma frase de Humberto de Campos que descreve que na velhice dela, ela não ficava cansada, não estava amargurada, tinha certeza da proteção divina que lhe dava consolo, e como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Ela, até os fins da vida dela terrena, serviu sempre. Né? Isso era um exemplo. Eu vou mostrar para vocês agora o quinto retrato que eu fiz de Maria. É Maria quando está voltando para sua pátria espiritual. E eu quero contextualizar. Assim, o desencarne de Maria de Nazaré aconteceu mais ou menos entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. A gente pode dizer que Maria tinha presumíveis 65 a 85 anos, esse intervalo. E nessa mesma época, e isso é muito bem descrito no livro Paulo e Estevão, estava havendo um aumento da perseguição dos seguidores do Cristo, por toda a Palestina e, sobretudo, em Roma. Aquela época das grandes prisões, a época em que não se podia falar em favor do Cristo. Pensando naquilo, refletindo sobre aquilo, triste com a situação que estava acontecendo em Roma, Maria, no final de tarde, como narra Humberto de Campos, viu aproximar-se um vulto de um pedinte, que falou assim: Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E Maria começou a conversar com aquele pedinte, se sentiu bem, se sentiu envolvida em eflúvios carinhosos, começou a contar suas histórias e ele as dele, e assim, diferentemente de todo mundo que vinha até ela, esse pedinte não pediu nada. Esse pedinte deu a companhia dele, esse pedinte deu o amor dele, esse pedinte estava compartilhando de si com ela, não estava pedindo nada dela. Eis que esse hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e falou com profundo acento de amor: Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou aí também as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Vocês percebam, esse espírito elevadíssimo, esse espírito que era não era tão ligado nas coisas físicas, que tinha percepção das coisas espirituais. Esse espírito que foi preparado para essa missão. Anos depois, ainda estava preocupada com o corpo físico do seu filho, de uma forma
que demonstrava muito a materialidade também da sua maternidade, a forma como ela expressava o seu amor. A preocupação dela é absurdamente humana, porque ela vai exatamente nos pontos em que ela sabia que ele tinha sofrido muita dor, precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, que quer certificar-se tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também estava lá, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés de seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Gente, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas do que já pude estudar, reputo esse um dos trechos mais bonitos que a literatura espírita já pôde produzir. A aproximação desses dois espíritos, ela ainda encarnada e ele desencarnado, ele, governador do nosso planeta, descrito como por Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos como o espírito mais evoluído que já pisou no nosso planeta, o nosso mestre, modelo e guia. Esse espírito não permite que Maria de Nazaré se ajoelhe aos pés dele, ele a ergue, ele a beija e ele dá a comunicação que seu pai lhe pediu. Ele comunica a ela que no reino dele ela vai ser a rainha dos anjos. Olhem a grandiosidade, a excelsitude, a importância, a grandeza do Espírito de Maria. E eu não vou continuar o trecho, eu vou passar para o final desse capítulo, já dei muito spoiler, porque o derradeiro ato de Maria foi, mais uma vez, de amor e serviço. Ela não morre naquele momento, ainda tem tempo de irem buscar João em Éfeso, que era um pouquinho distante, para que ele a visse. O desenlace dela se dá em algumas horas, e depois do desenlace ela é recebida por uma falange de anjos, é o que nos conta Humberto de Campos. Por pensamento, ela demonstra para eles que ela quer ir até Nazaré, até a Galileia, ela quer voltar ao lugar em que ela foi muito feliz com seu filho, ela visitar os lugares queridos, e ela vai. Na hora que ela termina essa visita em espírito, o grupo de anjos achava que ela já estava pronta para retornar para o mundo espiritual, só que ela pede mais uma coisa. Em pensamento, ela lembra da situação daqueles cristãos que estão presos em Roma e pede para ser levada até lá. Ela é levada às masmorras de Roma, às prisões, onde tem um enorme grupo de cristãos, e ela fica impressionada com a quantidade de gente perseguida, com a quantidade de gente presa em más condições. Pessoas que estão presas para serem executadas. Naquela época achava-se que era divertido isso, né? Matar os outros era diversão, era o pão e o circo, eles iam para as arenas, que nem tem o Coliseu. E ela tenta inspirar um a um, mas ela vê que o trabalho dela ia precisar de muito tempo, e aí ela se aproxima de uma jovem, de uma moça que já estava numa situação física de muita fragilidade, talvez se lembrando daquela moça em situação de fragilidade que ela foi quando recebeu a mensagem do anjo, e ela inspira aquela moça, para que aquela moça cante. Ela pede para aquela moça cantar. E aquela moça entra num estado de transe, Humberto de Campos diz que canta uma música belíssima que se espalha por todos os caminhos do Esquilino, que é a prisão, é um dos montes onde fica a prisão, e essa música vai dar força, vai dar coragem para aquelas pessoas enfrentarem o destino que as espera. E a gente sabe também, pela literatura de Emmanuel,
que aquelas pessoas, muitas vezes, antes do momento extremo, antes de serem mortas, por fogueira, por bicho, por animais, ou pelo que elas fossem sofrer, que elas eram retiradas do corpo, o espírito era retirado do corpo, a ponto delas não sentirem a dor. Então, aqueles mártires do cristianismo também foram socorridos por Maria. O último ato de Maria como encarnada, né? O espírito dela voltando para o mundo espiritual foi um ato de amor, um serviço, foi pensar no outro. E por último, porque assim, se fôssemos nós, espíritos menorzinhos na escala de evolução, espíritos habitantes no mundo de provas e encarnações, e daqui mesmo nós somos aqueles pecadores lá, os decorrentes do pecado original, conforme algumas interpretações religiosas falam, nós diríamos o seguinte: meu Deus, Maria de Nazaré fez isso tudo, agora ela vai chegar na espiritualidade, ela vai aproveitar, ela vai ficar lá tranquilinha, cheia de anjo, fazendo as vontades dela e curtindo o filho dela. Mas esse é o pensamento nosso, né? Errado, pequeno, porque Maria já chegou lá trabalhando. Maria assumiu na espiritualidade, no retorno dela ao mundo espiritual, a condução de uma colônia espiritual que se chama Colônia Correcional Legião dos Servos de Maria. Maria tomou para si a responsabilidade de conduzir um grupo de espíritos que vai ser responsável por todos aqueles que cometem um ato extremo contra a sua vida aqui na Terra. Essas notícias nos são trazidas pelo livro Memórias de um Suicida, que foi escrito pelo espírito Camilo Castelo Branco, ele mesmo suicida. E a psicografia é da Dona Ivone do Amaral Pereira, que nós também sabemos que em outras existências passou por essa prova. E esse livro vai trazer para a gente, não que nós não soubéssemos que existia proteção para os espíritos suicidas. Kardec já tinha nos esclarecido isso. Mas ele vai contar como é que era, como é que esses espíritos eram socorridos, não só no umbral, tem espaços mais complicados que os umbrais, tem as furnas, tem espíritos que são obsediados. Então, assim, esse livro vai nos explicar o que acontecia, como que essas pessoas eram resgatadas, como eram os espíritos que resgatavam, como era a aparência física deles, como eles se vestiam. É aí que surge a imagem do uniforme do Legião dos Servos de Maria, quer dizer, aqueles que servem, né? Com a cruzinha azul no peito. Nós vamos ver quais são os tratamentos a que essas pessoas são submetidas, as instalações físicas desse ambiente, assim, abriu-se um novo mundo para se compreender essa situação. E quem está diante desse trabalho importantíssimo é Maria de Nazaré. E lá dentro da colônia tem um hospital que se chama Hospital Maria de Nazaré, e aí a gente fica sabendo pelo Camilo que é uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande espírito de Maria de Nazaré, e ele vai qualificar esse espírito, né? Ser angélico e sublime, que na Terra mereceu a missão honrosa de seguir, com solicitudes maternais, aquele que foi o Redentor dos homens. O livro é um livro grande, eu não poderia resumi-lo aqui, nem tenho essa pretensão, mas eu destaquei uma frase que eu gostei muito, eu acabei relendo algumas partes, que eu achei bastante importante. O Camilo Castelo Branco já está em recuperação, já está aprendendo algumas coisas, até para poder comunicar para a gente, em uma conversa com um espírito moralmente superior a ele, responsável por trabalhos lá na colônia, é explicado. Como tivestes ocasião de saber, porém, a solicitude maternal de Maria, que é submetida à lei áurea de fraternidade preconizada pelo amigo incansável que nos conduz à redenção, confere-lhes, quer dizer, aos suicidas, assistência desvelada e constante. Os espíritos suicidas reencarnados, mergulhados nas ondas terrestres da expiação, continuarão sob nossa dependência,
da mesma forma hospitalizados e registrados em nosso departamento, visitados e assistidos por nossos médicos e vigilantes como se ainda aqui permanecessem, enquanto que será para aqui mesmo que tornarão, ao findar, o terrível degredo para que os preparamos. Então, o cuidado que é dado a esses espíritos por Deus é um cuidado maternal. Maria está à frente de todo esse serviço, e não é um serviço que começa no resgate e encerra quando eles encarnam. É um serviço de encarnações contínuas, até aquele espírito de fato superar e cumprir essa prova a que ele está sendo submetido. Para fechar, eu vou trazer para vocês algumas curiosidades que eu acho que vale a pena compartilhar. Uma, de novo, Chico Xavier nos proporcionando umas coisas sensacionais. Chico tinha absoluta devoção por Maria de Nazaré. A cama dele, em cima da cama dele, tinha um retratinho dela, né? Com essa devoção que ele tinha, um dia Chico virou para Emmanuel e disse que pediu uma foto de Maria de Nazaré. E naquela relação legal que Emmanuel e Chico tinham, Emmanuel virou para ele e disse assim, meu amigo, você acha que eu tenho acesso a Maria de Nazaré? Assim, não tem como eu satisfazer essa sua vontade. Eu não sei como é Maria de Nazaré, né? E aí Chico, que tinha lido a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, diz assim, mas olha só, você lá no Hospital Maria de Nazaré, você consegue ir. E o Chico confirmou. Tem um trecho do livro que diz que tem um quadro de Maria de Nazaré no hospital. E euzinha Cristiana fui atrás do trecho. O trecho diz assim, fascinante tela a cores, luminosa como animada de vida e inteligência, despertou nossa atenção tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao célebre painel de Murilo, que eu tão bem conhecia, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da terra. Murilo era um pintor espanhol do Barroco, de cerca de 1600. Esse quadro aí, à direita, é um dos quadros de Murilo. Ele pintou painéis para um convento. E o interessante, essa lembrança do Chico foi interessante, e o Emmanuel topou. O que eles fizeram? Durante o ano de 1983, Chico dava passividade para o espírito de Emmanuel, que descrevia esse quadro que ele via lá no Hospital Maria de Nazaré. E convocaram uma pessoa que tinha capacidade de fazer retrato falado para fazer o desenho de Maria de Nazaré. E foram aprumando isso, né? Para que no Dia das Mães de 1984 esse retrato fosse divulgado. Que é esse retrato aí que a gente conhece, né? Então, esse retrato, segundo informação do Chico e do Emmanuel, é a maneira como Maria se mostra quando ela precisa vir aos lugares mais pesados da crosta, quando ela vai, por exemplo, na colônia correcional, lá na Legião dos Servos de Maria. É assim que ela se apresenta. Uma outra curiosidade é que um dos primeiros trabalhos que Maria fez quando voltou para o mundo espiritual foi socorrer Judas. Judas, como é descrito nos Atos dos Apóstolos, depois que Jesus foi crucificado, se suicidou. E aí, Maria foi prestar a ele assistência maternal. Vejam, ela não foi só prestar assistência, ela foi acudir Judas, em tese responsável pela morte do seu filho, com uma assistência maternal e efetiva prestada por Maria Judas, que se encontrava em região umbralina, cego e solitário, muito tempo depois da crucificação do Mestre. Essa história é contada numa poesia linda do espírito Maria Dolores, que foi psicografada pelo Chico Xavier. Só que eu não trouxe a poesia, porque toda vez que eu leio ou que eu escuto, eu me emociono. Então, como eu acho que os dias de hoje não estão dando para certas coisas, eu
me contive e estou recomendando para quem tiver a possibilidade, num momento muito legal, dar uma lida. E eu também, ao longo de tô há mais de mês pensando nessa palestra, muito, 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 me emocionei várias vezes nesse trajeto, muitas vezes escutando, não só Ave Maria, de Gounod, que é linda, mas a música Maria Maria, que eu botei aqui, Cancioneiro Popular, é da MPB, é uma música composta pelo Milton Nascimento e pelo Fernando Brant, linda, que eu também não botei, porque senão eu ia chorar. E essa música, ainda que o Milton e o Fernando estivessem imersos numa cultura onde Maria já é tudo isso, porque ela é um personagem referendado em muitas religiões. Ela é um espírito reconhecido pelos muçulmanos, por nós, pelos judeus. Então, existe esse conceito de Maria de Nazaré. Mas quando eles dizem que Maria é mistura da dor e de alegria, e que tem uma estranha mania de ter fé na vida, isso é de uma sensibilidade. Eu não sei se eles foram intuídos, eu não sei se eu é que estava muito tocada, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Se tiverem a oportunidade também hoje, após a palestra, escutem essa pérola da música popular brasileira, porque, assim, dá força para a gente. Por último, vou me reportar, vou fechar a palestra, falando dessa frase, dessa expressão, tudo passa, que Maria, quando recebia aqueles viajores, aqueles pedintes, aqueles necessitados, lá em Éfeso, quando eles estavam passando por muita dificuldade, por dores físicas, por dores espirituais, por não saberem como eles iam adentrar o reino de Deus, quando eles expunham para Maria toda essa necessidade, essa fragilidade deles, Maria confortava-os, porque ela era um espírito que confortava e dizia para eles: tudo passa. Segundo a lenda, ela também falou um tudo passa desse para Chico Xavier, que queria compartilhar um problema com ela. Resposta do Emmanuel: fui até Maria e Maria mandou te avisar que tudo passa. Eu queria dizer para vocês que talvez hoje a gente não esteja vivendo o Dia das Mães ideal. Talvez muitas mãezinhas hoje se ressintam do fato de não terem recebido um abraço dos filhos do ano passado ou nesse ano. Ou algumas mães já não estão com seus filhos aqui, ou filhos que não estão com as mães aqui presencialmente, né? Porque hoje é um dia muito físico. Assim, se teu filho não te abraçou hoje, ou é porque ele não pôde, ou porque ele te ama muito a ponto de te preservar. Então, eu gostaria que vocês tivessem isso na cabeça de vocês. As mãezinhas, as avós, as tias, os pais que são mães, todo mundo que exerce esse papel de maternidade. E como Maria falou, tudo passa. Isso, essa situação difícil pela qual o nosso planeta vai passar, está passando, também vai passar. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Cristiane. Nossa, foi emocionante.